Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Farmacologia Descomplicada. Hoje nós teremos a nossa quarta aula do curso de anestésicos locais. Eu sou a professora Angélica Sátiro. Na aula de hoje, falaremos sobre as características de diferentes anestésicos locais, sobre os usos clínicos, os tipos de anestesia, como também a importância da baricidade dos anestésicos locais. Abordaremos também algumas questões de concursos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, você pode deixar essas dúvidas nos comentários. Ao longo das nossas últimas aulas, nós falamos bastante sobre os diferentes tipos de anestésicos locais, tanto aqueles que são da classe dos ésteres ou aminoésteres, quanto aqueles que são da classe das amidas ou aminoamidas. À medida que nós fomos progredindo nessas aulas, nós aprofundamos nosso conhecimento e aprendemos muitas características desses anestésicos locais. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de anestésicos locais, enfatizando as características mais importantes e falando de alguns anestésicos locais diferentes que não foram abordados até agora. O primeiro anestésico local é a lidocaína. Então, nós já sabemos que a lidocaína é considerada o anestésico local padrão, aquele a qual todos os demais anestésicos são comparados. A lidocaína é um anestésico local bastante importante, bastante utilizado na clínica. Esse anestésico apresenta um início da ação, uma latência bastante rápida. Ela é utilizada para diversas finalidades, para diferentes tipos de anestesia, seja anestesia tópica, infiltrativa, bloqueio, peridural ou espinal. Ela apresenta uma duração de efeito intermediária, tem boa penetração nos tecidos, tem uma meia-vida plasmática em torno de aproximadamente de 2 horas. Os efeitos adversos da lidocaína, eles também valem para os demais anestésicos locais que são do grupo amida, envolvendo então a estimulação inicial do sistema nervoso central, como a gente vê aqui pela agitação, por exemplo, confusão. Ela é seguida então pela depressão do sistema nervoso central, quando as doses ficam maiores, e pode acontecer também a depressão do sistema cardiovascular. A lidocaína é um anestésico que é bastante utilizado na clínica para os diferentes tipos de anestesias locais. Entretanto, a lidocaína ela também é utilizada como um antiarrítmico, sendo utilizada pela injeção intravenosa para o tratamento das arritmias ventriculares. Então, à medida que nós formos falando dos demais anestésicos locais, nós vamos ver que eles compartilham muitas características semelhantes à lidocaína e nós vamos enfatizar aquelas que são mais importantes. Então, por exemplo, a mepivacaína. A mepivacaína é um anestésico local que compartilha características com a lidocaína, como início de ação rápida, duração intermediária, boa penetração nos tecidos, o seu tempo de meia-vida. Tem os mesmos efeitos adversos. Só que o que a gente tem que lembrar da mepivacaína? É que a mepivacaína é um anestésico local que tem o efeito vasodilatador pequeno, tá? A mepivacaína e prilocaína são os anestésicos locais com menor atividade vasodilatadora. Isso faz com que a mepivacaína ela possa ser utilizada sem vasoconstritor. Então, é uma característica importante que você tem que lembrar desse anestésico local. Quanto à a prilocaína é um anestésico local que também vai compartilhar as características semelhantes à da lidocaína, tempo de ação, duração do efeito, tudo mais, efeitos adversos, só que ela tem um efeito adverso a mais, é que ela pode causar o desenvolvimento da methemoglobinemia, por causa do seu metabolismo, como nós vimos na última aula. Além disso, você tem que lembrar que a prilocaína é um anestésico local que tem um pequeno efeito vasodilatador. Por isso que normalmente ela é geralmente associada com a felipressina, que é um vasoconstritor não adrenérgico, como nós vimos na aula anterior, e por isso ele não utiliza sulfitos como conservantes dessa solução anestésica. Então, ele vai poder ser utilizado em pacientes que têm alergia a sulfitos.
A articaína é um anestésico muito utilizado em odontologia, né? Compartilha características semelhantes à lidocaína, só que ela tem algumas características um pouco diferentes. O início da ação da articaína, ele é bem rápido, né? A articaína, ela tem uma potência que é maior que a potência da lidocaína, é 1,5 vezes a potência da lidocaína. A duração do efeito da articaína, ela é curta. Aí você tem que lembrar do metabolismo da articaína, que ele começa no plasma pelas esterases plasmáticas por causa do tipo éster, que, né, a ligação do grupo éster que ele tem. Apesar, aí você tem que lembrar que a articaína é um anestésico local do grupo amida. Então, você tem que lembrar isso, que ela tem um metabolismo híbrido, né? Começa no plasma e continua no fígado. E outra coisa que você tem que lembrar é que a articaína, ela pode causar parestesia. Então, essa às vezes é abordada em concurso, nessa característica também. A bupivacaína é um anestésico local que ele é de longa duração, bastante utilizado justamente por causa disso. A bupivacaína, ela tem um início de ação lento, nós vimos que isso é decorrente do PKA, desse anestésico local. Tem uma duração de efeito longa, daí sua grande utilidade na clínica, né, um efeito mais duradouro, e ela é utilizada para diferentes finalidades, né, desde as anestesias infiltrativas, bloqueios, como também na anestesia epidural e na anestesia espinhal. A bupivacaína, ela também tem uma tendência, né, de produzir um bloqueio mais sensorial que motor, isso é bastante importante. Ela pode ser utilizada para produzir analgesia eficaz por vários dias. Então, ela pode ser utilizada com a finalidade analgésica. Isso se faz, por exemplo, com a inserção de um catéter epidural e o paciente ele pode ficar fazendo essa administração, a autoadministração da bupivacaína. Importante, por exemplo, nas mulheres em trabalho de parto, sendo que ela é utilizada em baixas concentrações. Além disso, pode ser associada nessa situação também a opioides como a morfina, né, fentanila, como também agonistas alfa-2 adrenérgicos como a clonidina, que vão potencializar esse efeito analgésico. Os efeitos adversos da bupivacaína, eles são semelhantes aos da lidocaína, com exceção que a lidocaína ela tem um maior potencial cardiotóxico, então ela tem uma maior chance de causar cardiotoxicidade, podendo causar as arritmias ventriculares e causar depressão miocárdica grave quando acontece uma injeção intravascular acidental. Então, essa característica, né, de maior cardiotoxicidade da bupivacaína acontece porque ela tem uma maior dificuldade para se desligar do canal de sódio operado por voltagem durante a fase da diástole cardíaca. A solução de bupivacaína ela é uma mistura racêmica. Como assim? Então, ela é uma mistura dos seus isômeros. A bupivacaína, assim como outros anestésicos que contêm centros quirais, né, ela vai poder se apresentar na sua forma de enantiômero S, né, e de enantiômero R. Sendo que os anestésicos locais, que são o enantiômero S, eles são menos tóxicos do que o enantiômero R. Então, a bupivacaína, ela vai poder ser encontrada nas duas formas, né? A levobupivacaína, que é o isômero S, e a destrobupivacaína, que é o isômero R. Como nós vimos aqui, o enantiômero S, ou seja, a levobupivacaína, ela é menos tóxica que o enantiômero R, que é a destrobupivacaína. Então, aqui a gente tem a ilustração da levobupivacaína e da bupivacaína ou destrobupivacaína. A levobupivacaína, ela vai conservar características da bupivacaína, como o início de ação lento, a duração do efeito longo, os efeitos adversos são semelhantes, e a diferença que nós vamos ter é que a levobupivacaína, ela provoca uma menor cardiotoxicidade, se comparada à bupivacaína. Esse anestésico local, ele é utilizado tanto na analgesia como na anestesia peridural, né? Podendo também, assim como a bupivacaína, ser associada com opioides, como eu falei anteriormente, como também com a clonidina, o agonista alfa-2 adrenérgico.
E ela pode ser utilizada também nos diferentes bloqueios. Então, nós vimos que a bupivacaína ela é uma mistura racêmica. Ela tem lá o isômero S e o isômero R. Já a levobupivacaína é apenas o isômero S, que é menos tóxico. Então, a ropivacaína ela seguiu essa linha de redução de toxicidade. Então, ela apresenta-se como o enantiômero S puro, justamente para ter um menor potencial tóxico. Esse anestésico é um anestésico de início de ação lenta e tem duração de efeito longa. Ela é levemente menos potente que a bupivacaína, só que ela apresenta a vantagem de ser menos cardiotóxica que a bupivacaína. Os efeitos adversos eles são semelhantes, com exceção da menor cardiotoxicidade desse anestésico local. A ropivacaína ela é utilizada para bloqueios, como bloqueio peridural, incluindo na cirurgia da cesárea, bloqueio nervoso maior, bloqueios infiltrativos, como também é utilizada nos estados dolorosos agudos. Então, para isso é feita, como eu falei anteriormente, a inserção do catéter peridural e é feita uma infusão contínua ou intermitente em bolos, como a gente vê, né? Em bolo é a mesma coisa que em bolos, por exemplo, na dor pós-operatória ou no trabalho de parto. Ela também pode ser associada a opioides, como também agonista alfa-2 adrenérgico, como a clonidina. A proximetacaína é um anestésico que nós não falamos nas nossas últimas aulas, né? É um anestésico que é do grupo dos ésteres, como a gente observa aqui a cadeia intermediária, e ela é utilizada como anestésico tópico para procedimentos oftalmológicos, né? Desde uma tonometria até mesmo as cirurgias que acontecem no globo ocular. O início da ação desse anestésico local é bastante rápido. Então, após a instilação do colírio, ele começa a atuar em aproximadamente 30 segundos. Então, esqueci de falar que ele é administrado como um colírio, né? E a duração do efeito é curta, então dura em torno de 15 minutos. Então, à medida que o procedimento vai sendo realizado no paciente e que há uma necessidade de prolongar o tempo da anestesia, pode ser instilada uma nova gota no olho desse paciente para que a cirurgia ela possa ter continuidade. Como esse anestésico local ele é do grupo dos ésteres, então é importante que tenha um cuidado com pacientes com histórico de alergias, né? Além disso, tem que haver o cuidado também com pacientes que têm problemas cardíacos, como também o hipertireoidismo. Em relação aos efeitos adversos desse anestésico local, pode acontecer a hipersensibilidade, já que a gente viu que ele é do grupo dos ésteres, pode acontecer a síncope e diversos outros efeitos, né, nos olhos, como a erosão da córnea, a opacidade da córnea, ceratite, visão turva, entre outros. E quando acontece uma superdose ou a ingestão acidental, a pessoa ingeriu acidentalmente o colírio, vai acontecer efeitos adversos semelhantes aos demais efeitos adversos dos outros anestésicos, né? Que é a estimulação do sistema nervoso central, seguida de depressão do sistema nervoso central. A cinchocaína, que também é chamada de dibucaína, já foi utilizada para anestesia espinhal, né? Só que ela entrou em desuso, né, por causa da sua toxicidade. Então, atualmente, ela é utilizada mesmo no tratamento de inflamações retais, principalmente aqui das hemorroidas, como a gente está vendo aqui, o Proctil, que é utilizado no tratamento de hemorroidas. A benzocaína é um anestésico tópico, é do grupo dos ésteres, que é utilizado nas faringites, amidalites, estomatites, né? Como ela é do grupo dos ésteres, ela é contraindicada para pacientes que tenham hipersensibilidade a essa classe de anestésicos e as reações adversas são semelhantes aos demais anestésicos locais. Ela pode ser utilizada como pastilhas, por exemplo, ou o spray, como nós estamos vendo nessa imagem. Agora que nós falamos dos principais anestésicos locais utilizados na clínica, nós vamos começar a falar dos métodos de administração desses anestésicos. Então, o primeiro dos métodos é a anestesia de superfície. Ela pode ser utilizada para produzir anestesia no nariz, na boca, na árvore brônquica, na córnea, no trato urinário.
Esse tipo de anestesia, ele não é útil na pele. Entretanto, existe uma mistura, que é essa ENLA, que é uma mistura de anestésico local, uma mistura eutética de anestésico local. Normalmente, a associação de lidocaína com prilocaína, que ela tem uma característica de ter um ponto de difusão menor, ela tem uma característica oleosa que permite uma maior penetração na pele. Os fármacos que podem ser utilizados para aplicação tópica são lidocaína, tetracaína, dibucaína, benzocaína, no caso da mistura eutética aqui, prilocaína. E em relação aos riscos desse método de administração, o risco envolve a toxicidade sistêmica, né, quando eles são aplicados em áreas extensas e em concentrações elevadas do anestésico local. Aqui nós temos exemplos, né, a pastilha com anestésico local, a benzocaína, a pomada com lidocaína e a lidocaína em spray. Outro método para a administração dos anestésicos locais é a anestesia infiltrativa. Essa anestesia ela é utilizada em procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. O anestésico local ele é injetado no sítio da cirurgia ou próximo a ele. Pode ser injetado por vias intradérmica, via subcutânea, via submucosa, intraóssea, intraseptal ou intraligamentar. E o efeito ele vai se dar porque o anestésico local ele vai bloquear as fibras nervosas periféricas finas ou as terminações nervosas livres da área que está em contato com o anestésico local. A maioria dos anestésicos locais pode ser utilizado para anestesia infiltrativa, como por exemplo aqui lidocaína, prilocaína, mepivacaína e articaína. Outro método de administração dos anestésicos locais é a anestesia regional intravenosa, que é também chamada de bloqueio de Beer. Nesse tipo de anestesia, que normalmente é utilizada em membros, né, como a cirurgia na mão, por exemplo, ou no pé, o paciente ele fica com um manguito inflado, 100 milímetros de mercúrio, como a gente está vendo aqui o manguito, né? E o anestésico ele é injetado, né, intravenosamente e distalmente em relação a esse manguito. Esse manguito ele tem a função de garrotear o fluxo sanguíneo. Esse tipo de cirurgia ele oferece um maior risco de toxicidade sistêmica, porque quando termina o procedimento cirúrgico que o manguito é desinflado, o anestésico local ele segue pela circulação sistêmica, já que ele foi injetado intravenosamente, podendo causar toxicidade. Então, nesse tipo de anestesia, é utilizada normalmente a lidocaína, mas também pode ser utilizada a prilocaína. Não se recomenda o uso da bupivacaína, já que esse anestésico ele tem uma maior toxicidade, principalmente a cardiotoxicidade da bupivacaína. E uma desvantagem do método é que ele não proporciona a analgesia pós-operatória. Um outro tipo de método de administração de anestésicos locais é a anestesia por bloqueio nervoso. Nesse tipo de anestesia, o anestésico ele vai ser injetado próximo aos nervos ou aos plexos nervosos. E um bloqueio, uma coisa que acontece é que o bloqueio dos plexos nervosos mistos, ele pode alcançar também o bloqueio motossomático. E isso vai causar, então, um relaxamento muscular, que é desejado, muitas vezes, durante esses procedimentos cirúrgicos. O início da anestesia por bloqueio do nervo vai depender da proximidade em que esse anestésico foi injetado em relação a esse nervo, vai depender da concentração e do volume do anestésico local que foi injetado, do seu grau de ionização, como também do tempo. Então, como exemplos de bloqueio do nervo, nós temos bloqueio do plexo braquial, bloqueio do plexo cervical, dos nervos intercostais, e aqui também a gente vê do nervo alveolar, né? E os anestésicos que podem ser utilizados para esse tipo de bloqueio são diversos, né? Como, por exemplo, eu citei aqui lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, e podem ser utilizados outros anestésicos. É importante que nós entendamos um pouquinho da anatomia do nervo periférico para entender as consequências disso no efeito dos anestésicos locais. Então, quando é feita uma administração do anestésico local, ele é depositado nas proximidades do nervo, né? Ninguém vai injetar
diretamente no nervo, porque causa a lesão no nervo, causa dor e tudo mais, né? Então, como esse anestésico ele é depositado aqui nas proximidades, ele vai precisar penetrar as membranas, como nós vimos na nossa segunda aula, e acontece que as fibras que estão mais superficialmente aqui nesse nervo, né, mais próximas do manto, elas são as fibras que vão ser bloqueadas primeiro. Essas fibras, normalmente, elas são distribuídas, elas inervam, né, para as estruturas que estão mais proximais. E as fibras que estão dispostas mais internamente no nervo, elas vão inervar estruturas anatômicas mais distais. Então, como o anestésico local ele vai entrar em contato primeiro com essas estruturas, com as fibras que estão mais externamente aqui dispostas, então isso significa que a gente vai ter um bloqueio das estruturas anatômicas mais proximais e inicial, né? E em seguida a gente vai ter o bloqueio das estruturas anatômicas mais distais. Nos grandes troncos nervosos, as fibras, os nervos motores, geralmente são encontrados mais superficialmente. Então, não é incomum que a gente tenha aí, logo de início, um bloqueio motor. Outra coisa que tem que ser observada na anatomia do nervo é que a gente tem os vasos sanguíneos dispostos, né, na região mais central desse nervo. Então, o que é que isso acarreta no efeito dos anestésicos locais? Então, nós já vimos que essas fibras centrais são as que vão receber com um tempo maior, vai demorar mais para elas receberem o anestésico local, já que ele vai começar a atuar nas fibras mais externas primeiro. Além disso, pelo fato desses vasos sanguíneos estarem dispostos mais internamente, a gente sabe que o anestésico local ele vai ser absorvido, né, vai passar para a corrente sanguínea. Então, como esses vasos eles são mais centrais, então essas fibras elas vão parar de ter o efeito anestésico primeiro. Por quê? Porque esse anestésico local, ele vai ser então absorvido, vai ser removido mais rapidamente dessas fibras centrais do que das fibras mais periféricas. Então, a duração do bloqueio nas fibras centrais, ela é mais curta. Ela começa mais tardiamente, porque demora mais para o anestésico chegar até elas, e ela termina mais precocemente, porque o anestésico é removido mais facilmente delas devido à presença dos vasos sanguíneos nessa região mais central. Um outro tipo de método de administração dos anestésicos locais é na anestesia, que é chamada de espinal, espinhal ou raquianestesia. Então, nesse tipo de anestesia, o anestésico ele é injetado no espaço subaracnoide. Então, o anestésico ele vai entrar em contato aqui diretamente com o líquido cerebroespinhal, também chamado de líquor. E nessa região, né, em contato com o líquor, ele vai atuar nas raízes dos nervos espinhais da medula. Uma dúvida que acontece é a seguinte: mas isso não vai causar uma lesão na medula, né, já que está sendo feita a administração diretamente no líquido cerebroespinhal, diretamente lá no líquor? Então, não vai causar lesão, por quê? A medula espinhal, normalmente, ela termina acima da altura de L2, né? Acima da altura da vértebra L2. E a punção, ela acontece entre L3 e L4. Então, não vai ter o contato com a medula espinhal, mas vai ter o contato com o líquido cerebroespinhal, né? Que vai banhar, então, a medula. Por isso que essa anestesia vai conseguir exercer seu efeito. Nesse tipo de anestesia, né, pode ser utilizada a bupivacaína ou lidocaína. Clinicamente, né, na prática mesmo, o anestésico que é utilizado é a bupivacaína. Então, como esse anestésico ele não é depositado na medula, ele é depositado no líquido cerebroespinhal e o líquido cerebroespinhal é que vai banhar a medula, então é importante, algumas características farmacológicas são importantes para a dispersão desse anestésico local, a forma como ele vai se dispersar e atuar na medula espinhal. Então, os fatores farmacológicos que são mais importantes vão ser a baricidade, a posição do paciente, né, que é um fator também muito importante, o volume que é injetado, como também a velocidade da injeção desse anestésico local. Então, aqui a gente tem um quadro que ele mostra, né, os diferentes fatores que influenciam a distribuição do anestésico local
no espaço subaracnoide, que é o espaço onde o anestésico é injetado na anestesia espinhal. Então, a gente tem baricidade do anestésico local em relação à posição do paciente, dose do anestésico local, concentração, volume, né, características do paciente, técnica de administração, sendo que o fator mais importante é a baricidade desse anestésico local. Tá? Então, essa baricidade, dependendo da posição desse paciente, vai determinar como esse anestésico local ele vai se dispersar. Então, o que é essa baricidade? A baricidade ela é a relação entre a densidade de uma solução e a densidade do líquor na raquianestesia. Então, ela é a grande responsável por essa dispersão do anestésico local. As soluções anestésicas, elas podem ser hipobárica, isobárica e hiperbárica. O que é uma solução isobárica? Uma solução isobárica é uma solução na qual a baricidade do anestésico ela é igual ou muito próxima à baricidade do líquor. Então, essa solução isobárica, essa característica isobárica faz com que esse anestésico local ele tenda a se dispersar nas regiões próximas ao local de administração. Tá? Então, ele vai se dispersar nas regiões próximas ao local onde ele foi administrado. A solução hipobárica, tá? Na verdade, a gente não tem uma solução hipobárica, ela é obtida pela diluição de uma solução isobárica. Então, na solução hipobárica, a baricidade, ou seja, a densidade desse anestésico local, vai ser menor que a densidade do líquor. Como eu falei, ela é obtida adicionando-se, diluindo-se a solução isobárica com água estéril. E esse anestésico local, ele vai se dispersar de uma forma antigravitacional. Então, a gente vê aqui que a dispersão do anestésico local, no caso da solução hipobárica, ela é antigravitacional. Já a solução hiperbárica, que é a forma mais comum utilizada na raquianestesia, é uma solução que ela tem a baricidade maior que a baricidade do líquor. Como é que essa solução ela fica hiperbárica? Como é que a densidade dela fica maior? Essa baricidade maior, ela torna-se hiperbárica porque essa solução ela tem adicionado a ela a glicose. Então, a glicose é o fator responsável por aumentar a baricidade da solução, tornando essa solução hiperbárica. O anestésico a solução hiperbárica do anestésico, ele tende a se dispersar para as regiões gravitacionalmente favorecidas, ou seja, no sentido descendente. Então, a gente vê aqui que a dispersão desse anestésico local ela é favorecida pela gravidade. Isso é bastante cobrado em concursos públicos, né? Então, aqui a gente tem uma questão que diz: dentre os fatores abaixo relacionados, qual o fator mais importante para a extensão do bloqueio espinhal e dispersão do anestésico local? Aí vem local de punção, volume e concentração, dose do anestésico, baricidade e peso e altura. Então, nós vimos que o fator mais importante para essa dispersão, para a extensão do bloqueio, vai ser então a baricidade desse anestésico local. Outra questão aqui, em relação ao uso do anestésico local, é correto afirmar que o uso do vasoconstritor aumenta a toxicidade? Não, na verdade, o uso do vasoconstritor ele reduz a toxicidade porque reduz a absorção do anestésico local. O processo inflamatório eleva o pH diminuindo a latência? Nós vimos que é justamente o inverso, né? O processo inflamatório ele não eleva o pH, ele reduz o pH. Existe uma grande confusão entre o que é pH ácido e o que é pH básico. pH ácido é um pH mais baixo. pH básico é um pH mais alto. Né? Então, no processo inflamatório, o que acontece é uma redução do pH. O pH do tecido fica mais ácido. E isso aumenta a latência, né? Altera o tempo para que o anestésico faça a sua ação, ele demora mais. Então, essa latência ela fica aumentada.
Não causa taquifilaxia nas doses repetidas. O que é taquifilaxia? Taquifilaxia é a chamada dessensibilização, é a diminuição da resposta. Então, se você administra o anestésico local em doses repetidas, existe uma diminuição da resposta a esse anestésico. É semelhante ao que a gente vê com tolerância, só que tolerância ela acontece num período de tempo maior. Tá? Aqui a gente vai ter uma diminuição dessa resposta, só que num intervalo curto de tempo. A última fibra nervosa a ser bloqueada é a que conduz o estímulo doloroso. Na verdade, ela está entre as primeiras fibras que vão ser bloqueadas. Na raquianestesia isobárica, o volume do anestésico influencia no bloqueio? Foi uma das coisas que nós falamos naquela tabela anterior. Os fatores que interferem na dispersão do anestésico local e, consequentemente, no nível do bloqueio. Então, são baricidade, dose do anestésico, concentração e volume de anestésico injetado. Então, certamente, o volume do anestésico ele vai influenciar no bloqueio na anestesia do tipo RAC. Em relação aos riscos da anestesia espinhal, da anestesia RAC, então, os principais riscos, eles envolvem o bloqueio que acontece, o bloqueio simpático. Então, o paciente ele pode ter bradicardia, hipotensão. Tanto é que antes da cirurgia já é infundido líquido no paciente, já para prevenir essa hipotensão no paciente. Outra situação que pode acontecer é a depressão respiratória. No caso de maiores quedas da pressão arterial, podem ser utilizadas drogas vasopressoras. Estudos demonstram que a epinefrina e outros agonistas alfa, especialmente o agonista alfa-2 adrenérgico, como aqui a clonidina, eles reduzem a transmissão nociceptiva. Por isso que pode ser associada a epinefrina, como também a clonidina, para melhorar o perfil dessa anestesia, melhorar a atividade dela no controle da dor. Tá? Então, é comum de acontecer a associação de epinefrina e clonidina na anestesia do tipo RAC. Outro tipo de anestesia é a peridural, Outro método de administração dos anestésicos locais é a anestesia peridural. Nesse tipo de anestesia, o anestésico, diferente do que a gente viu na anestesia RAC, o anestésico ele é injetado no espaço peridural, como a gente está vendo aqui, Ele é injetado, então, entre a dura mater e o periósteo que reveste o canal vertebral. Esse anestésico ele vai atuar onde? Ele vai atuar nas raízes dos nervos espinhais. E uma diferença em relação à anestesia RAC é que esse tipo de anestesia ele pode ser feito em diferentes níveis. Então, enquanto a RAC você tem que administrar ali entre L3 e L4, a anestesia peridural ela pode ser feita no nível sacral, lombar, torácica ou cervical, dependendo da região que o anestesista ele quer anestesiar nesse paciente, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do tipo de procedimento que vai ser realizado, ele pode optar por uma anestesia sacral, lombar, torácica ou cervical. Esse tipo de anestesia, ele requer doses maiores do anestésico local, se comparado às doses que são requeridas para anestesia do tipo RAC. Na anestesia peridural, a gente já viu que o anestésico ele é injetado no espaço peridural. Em relação aos tipos de anestésicos que podem ser utilizados, podem ser lidocaína, bupivacaína, a levobupivacaína e a ropivacaína, sendo que esses três são os mais utilizados. Então, uma diferença que a gente viu é que o bloqueio ele pode acontecer em níveis diferentes, e uma vantagem dessa técnica em relação a anestesia RAC é que existe a opção de você manter um catéter nesse paciente e você pode fazer incrementos de anestesia no transoperatório. Então, havendo necessidade, você pode suplementar essa anestesia. E esse catéter ele pode ser mantido para o controle de dor pós-operatório. Esse catéter ele também é útil, por exemplo, no controle de dor no trabalho de parto. Então, na anestesia peridural, além do anestésico local, a gente pode ter associação também de outras substâncias, como nós já vimos, como a epinefrina e clonidina, que são importantes para o controle da dor, como também os opioides, que também são importantes para o controle de dor, Porque os opioides aqui são analgésicos, como fentanila e sulfentanila, que também podem ser adicionados
na anestesia do tipo RAC, né, na anestesia espinal. Então, pessoal, com essa aula a gente fecha o nosso curso dos anestésicos locais, né? Foi muito bom estar aqui compartilhando esse conhecimento. Agradeço a todos que participaram do curso, né, que acompanharam o curso de anestésicos locais no canal Farmacologia Descomplicada. Fico à disposição para dúvidas, então, caso haja alguma dúvida que não foi sanada, pode deixar essas dúvidas nos comentários. Eu tentei passar aqui os pontos principais em relação a essa classe de fármacos, mas eu sei que existem particularidades, existem algumas coisas que sempre deixam alguma dúvida. Então, caso tenha acontecido, pode deixar suas dúvidas nos comentários. Convido também para se inscrever no canal, ativar notificações e não esqueça de curtir esse vídeo. Então, muito obrigada e até as nossas próximas aulas.